Então, dando início aí à nossa aula 01, climatologia. A nossa primeira parte da aula diz respeito ao quê? A diferença entre tempo e clima. Ah, existe diferença? Saulo, sim, existe diferença. Então é necessário falar essa diferença para vocês. Então vamos lá. Então, antes de dar continuidade comentar sobre esse tempo e clima que eu estou comentando com vocês, o Vanderlei perguntou: e aí, Saulo, posso considerar o material de estratégia militares como meu principal material de estudos? Sem dúvida nenhuma, Vanderlei. Você deve considerar. E quando fala-se do material de estratégia vestibulares, desculpa, de estratégia militares, sem dúvida nenhuma, pense no livro digital, ou seja, pense no PDF. É porque a partir do PDF que você vai conseguir as considerações. Por que eu estou afirmando dessa forma? O Estratégia Militares, ele acaba trabalhando com a chamada engenharia reversa. O que significa isso? Os professores e as professoras analisam as questões das diferentes instituições militares. E a partir das questões que foram dadas nos últimos 10, 15, até 20 anos, dependendo da situação, a partir disso é elaborado o material didático. É claro que o material didático, muitas vezes você vai olhar e vai falar, né, nossa, Saulo, está bastante extenso. É que, no caso, ele precisa contemplar aquilo que está no edital. E quando a gente olha o edital, é bastante complicado porque ele não tem certas especificações. Por exemplo, você olha no edital da ESA, quando chega na parte do conteúdo programático da geografia, como é que está a climatologia? Ela está detalhada? Não. O que está escrito? Clima. Tá brincando, Saulo? Não, só está escrito clima. Então, falar apenas clima, vocês concordam comigo que eu posso envolver diferentes aspectos no que tange a climatologia? É por isso que muitas vezes você acaba olhando para o livro digital falando, nossa, Saulo, está um pouco denso. E realmente ele vai acabar ficando denso, pessoal, uma vez que se está escrito apenas clima, acaba abrindo essa possibilidade de poder fazer diferentes perguntas no que tange a climatologia. Lembrando que no caso da ESA, conforme eu havia comentado com vocês, é impressionante o quanto acaba cobrando mais o que os tipos climáticos. Mas, novamente, é importante ter toda essa bagagem anteriormente para chegar nos tipos climáticos, uma vez que os tipos climáticos vão ser o quê? A penúltima parte da nossa aula que eu vou tratar com vocês. Então, vamos lá. Agora falar sobre tempo e clima. Tem diferença, Saulo? Tem diferença. E tome muito cuidado. Tanto é que, quando fala-se em tempo, isso diz respeito à chamada meteorologia. Quando fala-se em clima, isso diz respeito à climatologia. Aí as palavras são diferentes, mas não é apenas a palavra. Eu preciso ter um entendimento em relação a isso. Então vamos lá explicar para poder ficar mais claro essa diferença que existe entre esses dois conceitos. Bom, primeiro comentar sobre o tempo. O que é tempo? Tempo, pessoal, se for tentar dar um conceito, uma definição, significa o estado momentâneo da atmosfera. Ah, Saulo, não entendi nada. Exato, também não entendo muito falando dessa forma. É por isso que o exemplo sempre acaba ajudando bastante. Então vamos lá. Um bom exemplo para falar sobre o tempo é a cidade de São Paulo. Por que a capital paulista acaba sendo um bom exemplo? Olha só. Imagina a capital paulista, por exemplo, na primavera ou no outono. Na primavera, principalmente. O que acontece normalmente? Claro que existem exceções, mas o que acaba sendo um padrão, vamos falar dessa forma? Chega no período da manhã, a temperatura o quê? Ela está baixa, principalmente no começo da primavera. Chega no período do almoço, a temperatura está alta. Chega no final da tarde, de repente pode começar a garoar. Ou seja, o chuvisco, a chuva bastante fraca. Chega no período da noite, da madrugada, a temperatura cai novamente. O que aconteceu ao longo de 24 horas? Temperatura baixa, temperatura alta, garoa, temperatura baixa de novo. Houve mudança climática nessas 4 etapas? Houve mudança do tempo. Ah, Saulo, então, esse estado momentâneo da atmosfera que você havia comentado, isso remete à meteorologia, ou seja, o tempo? Exatamente. Isso é tempo, pessoal. Isso não é clima. E aí, Saulo, o que significa clima? Clima significa o estudo do tempo ao longo de pelo menos 30 anos, pelo menos é o que diz o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, que você tem que analisar pelo menos 30 anos para poder definir um tipo climático.
E esse tipo climático pode ser o quê? Um local mais chuvoso, menos chuvoso, um local mais quente, mais frio, estações do ano bem definidas e assim por diante. Então, é essa diferença que existe em relação a tempo, em relação a clima. Então, vamos lá para mais um exemplo, conforme eu disse, que facilita. Pegando aí mesmo a capital paulista. Imagina o seguinte, imagina que dia 25 de dezembro, Natal, na capital paulista, acabou fazendo uma temperatura de 10 graus Celsius. 10 graus Celsius. Isso é estranho, Saulo? Isso é super estranho. Até porque 25 de dezembro já estou falando do quê? Já estou falando do verão, o começo do verão. Então, no começo do verão faz uma temperatura de 10 graus Celsius. É meio sem sentido. Se isso acontecer um único ano, eu posso falar já em mudança climática, já posso querer classificar a cidade de São Paulo. Não, agora a cidade de São Paulo tem um clima frio, por exemplo. De jeito nenhum, pessoal. Foi algo bastante atípico, porque algum tipo de fator climático acabou contribuindo para fazer com que a temperatura caísse bastante. Mas isso não é o suficiente para fazer com que seja considerada uma mudança climática ou ainda que mude o tipo climático da cidade de São Paulo. Então ela continua sendo o que é? Sim, foi algo atípico, pessoal. Então é por isso que eu não posso falar em mudança climática nesse sentido. Porém, se essa mudança ela continua constante, começam a perceber que realmente chegou no final do ano, a temperatura cai bastante na cidade de São Paulo e fazem essa análise ao longo de pelo menos 30 anos, aí sim eu posso estar falando sobre o quê? Sobre essa chamada mudança climática e, de repente, mudar o tipo climático da cidade de São Paulo. Então, essa é a diferença que existe entre climatologia e meteorologia, e isso é necessário ter o quê? Claro em mente. Olha só. Então, o que eu havia comentado com vocês? Tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Esse seria o quê? Esse seria o significado, seria o conceito, vamos falar dessa forma, em relação ao tempo. Ou seja, a meteorologia, conforme eu já havia adiantado para vocês. Aí depois, nós temos o quê? Clima é o estudo do tempo ao longo de pelo menos 30 anos, conforme eu já havia adiantado com vocês também. Então, pessoal, nós chegamos aqui ao final dessa nossa primeira parte. Nossa, tá brincando, Saulo? É só isso, é só isso. No caso, conforme eu já havia comentado com vocês, em relação à SpaceX, o Colégio Naval, a ESA, existem certas questões de climatologia que têm uma cobrança maior, outras acabam tendo uma cobrança menor. Então, pensando nessa diferenciação entre tempo e clima, realmente, nos últimos anos, eu não vi questões em nenhuma delas. Mas, conforme eu comentei com vocês, é necessário entender essa diferença, porque vai que, de repente, acabam perguntando, conforme eu comentei, o edital da ESA, por exemplo, ele não dá qualquer tipo de especificação. Apenas escreve o quê? Clima. Tá, clima pode ser muita coisa. Pode cair a definição, pode ser o tipo climático, fator climático, elemento climático, e existem o quê? Várias possibilidades. Então, a gente encerra aqui essa nossa primeira parte da aula. Vamos dar continuidade. Olha só.